Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui da nossa sala de estudos. Nesta aula, nós vamos nos aproximar de um dos textos mais densos e, ao mesmo tempo, mais reveladores de Jean Piaget. Uma obra que não descreve apenas o pensamento infantil, mas tenta explicar como ele evolui, se organiza, se reorganiza, se transforma e se torna cada vez mais complexos. E para começarmos essa travessia, vou propor uma pergunta que é, à primeira vista, ela parece simples, mas que abre portas para uma compreensão muito profunda. O que faz uma criança aprender? É um conteúdo apresentado? É um estímulo externo? É maturação ou existe algo dentro dela que se reorganiza, se desestabiliza, se reconstrói até atingir um novo modo de entender o mundo? Deixa aqui nos comentários. O que você acha que faz uma criança aprender? Já aproveitando, se você ainda não curtiu esse vídeo, já deixa seu like aqui nesse vídeo, se inscreva no nosso canal para você não perder nenhuma aula e já compartilha com quem precisa saber um pouquinho sobre Jean Piaget. E esse é o coração da obra A Equilibração das Estruturas Cognitivas, em que Piaget ele apresenta aquilo que ele considera o problema central do desenvolvimento humano. Sabe qual é? Entender como o pensamento ele progride de formas mais simples para estruturas mais elaboradas. E para isso, ele nos conduz pelo processo de equilibração, que é uma dinâmica interna que envolve desequilíbrios, conflitos, acomodações e novas sínteses que ampliam a inteligência. Você sabia disso? Piaget, ele propõe que toda a construção do conhecimento, ela nasce da tensão entre o que a criança já sabe e aquilo que desafia sua compreensão. O aprendizado, ele não é um depósito que o adulto faz na mente da criança. Ele é um processo ativo, autorregulado, em que o sujeito ele reorganiza suas estruturas internas para alcançar equilíbrio diante de uma situação que perturba a sua forma habitual de pensar. Então, toda vez que tem aquele conflito, o que a criança faz? Ela faz um processo de autorregulação, reorganizando toda a sua estrutura interna para que ela consiga ali um equilíbrio e compreender aquilo que está acontecendo. E é impossível mergulhar nessa obra sem a gente antes começar a olhar o desenvolvimento cognitivo com mais delicadeza, como algo vivo, dinâmico, movido por conflitos intelectuais e também necessidades de compreensão. Então, pega um papel e uma caneta, observa e presta atenção nessa aula, porque esse tipo de observação, ele é ouro puro para a gente entender Piaget. Vamos juntos? Nesta aula, nós vamos aí aclarar o terreno antes de avançar para os detalhes finos da nossa teoria. Essa obra, A Equilibração das Estruturas Cognitivas de Jean Piaget, é uma das mais conceituais do autor e muito densa, porque ela tenta responder à pergunta que atravessa toda a sua produção, que é: o que sustenta o avanço do pensamento humano? O que faz a criança ela passar do raciocínio intuitivo para o raciocínio lógico e do lógico simples para um lógico mais elaborado? Para Piaget, o motor desse avanço, ele não está fora do sujeito, ele está dentro dele. E ele chama esse processo de equilibração, que é uma dinâmica interna que regula o desenvolvimento cognitivo. A ideia central, ela é simples e, ao mesmo tempo, ela é profunda. A criança, ela busca um equilíbrio em seu modo de pensar, mas cada nova experiência que desafia esse equilíbrio vai provocar uma espécie de turbulência intelectual.
E é dessa tensão que nasce a aprendizagem. E esse processo, ele acontece em 3 movimentos encadeados, que é o de assimilação, quando a criança ela tenta interpretar o novo a partir do que ela já sabe. A acomodação, que é quando ela percebe que o seu esquema antigo, ele já não dá mais conta da novidade e aí ela precisa ajustá-lo. E uma nova forma de equilíbrio, agora mais estável e mais complexa, que reorganiza o pensamento. Então, Piaget, ele nos mostra que o conhecimento, ele não é uma cópia da realidade, mas uma construção ativa. A criança, ela não recebe informações. Ela faz o quê? Ela as reconstrói. E essa reconstrução exige enfrentar conflitos cognitivos. Então, quando o novo contraria o que já é conhecido, surge o desequilíbrio. E quando a criança ela encontra uma maneira mais avançada de explicar o fenômeno, o equilíbrio ele se estabelece. A equilibração é, portanto, a lógica interna do desenvolvimento intelectual. É um movimento que impulsiona as passagens entre todos os estágios, que amplia as estruturas cognitivas e que permite à criança compreender o mundo de forma cada vez mais organizada e coerente. Então, Piaget, ele não está descrevendo um processo emocional, mas um mecanismo intelectual finíssimo que sustenta todo o edifício da aprendizagem. Agora, tendo compreendido aí o panorama geral da equilibração, é hora de entrarmos no núcleo conceitual da obra, onde Piaget ele expõe com mais precisão o mecanismo que, segundo ele, sustenta toda a evolução intelectual. Então, agora, nós vamos mergulhar na arquitetura interna desse processo, que é aquilo que não se vê, mas que organiza silenciosamente o desenvolvimento cognitivo. Piaget, ele apresenta a equilibração como um movimento de autorregulação capaz de integrar aí 3 dimensões fundamentais, que são as ações do sujeito, as respostas do meio e as contradições que surgem entre ambas. Então ele explica que o conhecimento, ele não cresce como um acúmulo linear, né? Como se em uma linha você fosse acumulando aí conhecimentos, mas ele se organiza aí por meio de conflitos cognitivos que buscam rupturas entre reorganizações, né? Então, vai acontecer um conhecimento, haver uma ruptura e uma reorganização desse conhecimento. Então, é quando o sujeito ele percebe que o seu modo antigo de pensar, ele já não dá mais conta da novidade que surge e o impulso, então, para avançar no seu conhecimento. Então, todas as vezes que aquilo que você já sabe não dá mais conta de explicar ou de fazer com que você compreenda a situação, então você precisa aí de uma reestruturação, uma reorganização, e aí é quando você avança e você amplia aí os seus modos de pensar. Então, dentro desse processo, a tríade, né, assimilação, acomodação e equilibração, ela ganha uma sofisticação maior. A assimilação, ela aparece como a tendência natural de interpretar o mundo a partir de esquemas já existentes. A acomodação, ela surge quando esses esquemas, eles precisam ser alterados para integrar algo novo. E a equilibração, ela é a síntese entre o ponto em que o pensamento, ele vai alcançar estabilidade provisória e depois se transformar. E Piaget, ele descreve ainda 3 tipos de equilíbrios. O equilíbrio estático, que é quando o sujeito ele mantém coordenações estáveis. O dinâmico, que é quando ele ajusta as suas ações ao meio aí, né, de maneira flexível. E o majorante, que é o mais importante, o responsável por gerar essas estruturas mais avançadas, que são aquelas que não existiam antes do conflito existir. E esse equilíbrio majorante, ele é o coração da obra. É ele que explica aí por que o desenvolvimento cognitivo, ele não é repetição do mesmo,
mas uma criação do novo. Piaget rejeita a ideia de uma mente que apenas amadurece. Para ele, a inteligência ela se constrói enfrentando contradições internas e reorganizando-se em níveis superiores de complexidade. Então é por isso que precisa haver o dissenso. Não pode haver só o consenso. Se todo mundo pensasse igual, se todo mundo tivesse a mesma linha de raciocínio, ninguém avançaria. Porque se não houver nenhuma contradição, se não houver o dissenso, se não houver opiniões diferentes, como é que você consegue pensar a partir de outra perspectiva? Vocês já pensaram nisso? Então é dessa forma que a equilibração, ela aparece como uma engenharia do pensamento, um sistema intrincado que coordena toda a transformação cognitiva, desde as primeiras ações sensório-motoras até as formas mais abstratas do raciocínio lógico. Então, agora que o arcabouço teórico já foi delineado, nós vamos então observar como esse processo de equilibração, ele acontece aí na prática, nos gestos cotidianos da criança, naquilo que ela faz naturalmente, enquanto explora, enquanto testa, erra, ajusta e quando tenta novamente. O pensamento, ele não se organiza em silêncio, ele se revela em pequenas ações que, vistas com atenção, mostram exatamente o movimento interno descrito por Piaget. Então, pense uma criança tentando encaixar uma peça em um quebra-cabeça. Sua primeira tentativa é sempre guiada por esquemas prévios, né? Então, ela assimila o novo ao que já sabe, tenta encaixar de outro modo, gira a peça, força, insiste. Quando ela percebe que nada funciona, surge o primeiro abalo. Algo não se encaixa literalmente e cognitivamente. Então ela percebe que aquilo não está dando certo. Esse momento de frustração suave é o ponto de partida do processo de equilibração. Prestem muita atenção. O esquema antigo, ele não já dá mais conta. Então, não é apenas colocar essa peça aqui como eu havia feito com a anterior. Ela precisa transformá-la. Então, o que ela faz? Ela ajusta a mão, ela observa o contorno da peça, ela reorganiza a ação. Acomodação em pleno funcionamento. E quando a peça finalmente se encaixa, um novo equilíbrio é alcançado. Temporário, mas mais complexo do que o anterior. Então, ela já aprendeu uma nova forma de encaixar a peça. Um outro exemplo, ele aparece na construção de hipóteses. Uma criança que ela imagina que objetos pesados, eles sempre vão afundar quando colocados em uma bacia com água. Durante uma experiência de uma bacia com água, ela acaba descobrindo que um pedaço grande de papelão, ele flutua. Aí essa contradição entre a crença inicial de que tudo afundava e a nova informação de que aquele papel não afundou, provoca um desequilíbrio potente nessa criança. Ela hesita, repensa, experimenta outros objetos, compara os tamanhos. E nesse diálogo entre o que ela sabia e o que a realidade mostrou para ela ali naquele momento, nasceu um novo modo de explicar o fenômeno. Um equilíbrio foi o quê? Reorganizado. A equilibração, ela também se manifesta nas interações sociais, né? Que é quando, vamos supor, duas crianças, elas discordam ali quando elas escolhem um objeto para colocar na água. Então, uma diz que flutua e o outro diz que afunda. Ou, durante uma brincadeira, enfim, elas tentam defender a sua perspectiva inicial, né? Então, talvez
Uma ela diga que afunda por uma razão, né? Porque a ilha é grande. A outra diz que flutua porque é leve, né? Enfim. O conflito cognitivo, ele vai surgir da necessidade de coordenar diferentes pontos de vista. Então, é comum que após o diálogo e os reajustes, elas construam uma nova regra mais equilibrada, mais lógica e mais funcional. Então, elas começam ali a discutir, né, saudavelmente, não numa discussão onde haja uma briga, mas uma troca de pensamentos, onde uma ponta coloca seu ponto de vista, a outra coloca o outro, e aí elas tentam encontrar um ponto em comum. O pensamento muda porque ele foi desafiado por outro pensamento. Se ele não tivesse sido desafiado por outro pensamento, aquela criança continuaria acreditando que aquele objeto só poderia afundar ou só poderia flutuar a partir da sua perspectiva. Em todos esses cenários, o que está em jogo não é apenas o acerto da criança, mas a força interna que a impulsiona a reorganizar as suas ideias. E Piaget, ele nos lembra que o desenvolvimento, ele é um percurso feito de instabilidades produtivas. E é justamente nessas pequenas instabilidades que o pensamento ele vai avançando. Então agora, depois que nós visualizamos a equilibração ela acontecendo na prática, vale entendermos como esse conceito ele aparece nas provas de concurso público. As bancas, raramente elas vão pedir definições técnicas isoladas. Elas vão preferir apresentar aí situações em que a criança ela vai enfrentar um conflito cognitivo e reorganizar o seu modo de pensar. E aí é nesse movimento, e não o nome equilibração, que as bancas elas querem que você reconheça. Um formato muito frequente de pergunta pode trazer narrativas em que a criança ela confronta uma crença inicial com uma experiência nova. Então, a resposta correta para você escolher vai ser sempre aquela que identifica essa tensão como que um motor do desenvolvimento, destacando então o papel do desequilíbrio seguido de uma reorganização mais estável. Então, precisou haver o conflito para que aquela criança ela reorganize o seu pensamento e torne ele uma potência de aprendizagem. Também aparecem questões que envolvem as noções de assimilação e acomodação. Então, a banca ela pode descrever aí uma alternativa onde uma tentativa da criança é frustrada. Só que um ajuste posterior e uma compreensão mais refinada surge. Então, a alternativa que vocês devem escolher, né, a alternativa adequada, ela reconhece esse processo como uma parte de uma dinâmica de autorregulação cognitiva. Então, quando uma criança ela se frustra numa tentativa e posteriormente ela vai ajustar isso para que ela consiga de fato ter um êxito na sua tentativa. Um outro padrão recorrente aí vai envolver diferenças entre amadurecimento e construção ativa do conhecimento. Muitos candidatos, eles caem em pegadinhas quando a alternativa ela sugere que o pensamento ele evolui automaticamente. Piaget, ele rejeita essa ideia, porque o desenvolvimento ele avança porque o sujeito enfrenta contradições e precisa superá-las. Então, toda vez que uma criança ela consegue superar algum desafio, alguma contradição, ela aprendeu a fazer aquilo de uma forma nova, aí que o desenvolvimento ele vai avançar, certo? E por fim, há questões que exploram um conceito de equilíbrio majorante, apresentando então situações em que a criança ela cria uma explicação nova, mais elaborada que a explicação anterior. E o erro comum dos candidatos é escolher alternativas que valorizam apenas a repetição e não a transformação. Então, prestem sempre atenção para vocês escolherem as alternativas que sempre indicam uma transformação e não apenas uma repetição da criança. Em resumo, a chave para acertar é identificar o movimento: conflito, reorganização e avanço.
A equilibração, ela está sempre no quê? Nas entrelinhas. Então, tendo compreendido aí como a equilibração ela aparece nas avaliações, nas provas de concurso público, nós vamos encerrar essa aula retomando a força central da obra. O desenvolvimento cognitivo, ele não é um processo linear, nem automático, nem determinado apenas pelo meio. Ele é uma construção profunda, marcada por avanços, tensões, ajustes e reorganizações constantes. Piaget nos lembra que aprender significa, antes de tudo, encarar desafios que desestabilizam aquilo que acreditávamos saber. E quando observamos uma criança insistindo em explicar um fenômeno, ajustando suas hipóteses, revendo suas ações e tentando encontrar uma coerência entre o que ela pensa e o que ela percebe, nós estamos diante do coração do processo de equilibração. Cada tentativa, ela revela não apenas o que a criança já sabe, mas o que ela está se tornando. E é nesse movimento que a inteligência cresce. E um cuidado final. Evite alternativas que tratam o desenvolvimento como uma maturação automática ou como simples absorção de informação. Piaget ele defende que o conhecimento ele surge da interação ativa entre o sujeito e a realidade, sustentada aí por conflitos que impulsionam novos níveis de compreensão. Então, se essa aula ampliou o seu olhar para a profundidade do pensamento infantil e a complexidade do desenvolvimento cognitivo, continue sua jornada aqui na nossa sala de estudos. Há outras aulas que dialogam diretamente com essas ideias, sobre linguagem, sobre estágios cognitivos, sobre construção do conhecimento e tantos outros temas essenciais para quem vive a educação com intencionalidade. Então, nos vemos na próxima aula aqui na nossa sala de estudos. Até mais!